Olá, amigos. Hoje nós voltamos aqui à redação do Jornal Correio do Lago para falar sobre um tema importantíssimo que tem branqueado as cabeças aí de muita gente, que são os impostos. Eu estou aqui hoje acompanhado do Léo Holtz, né, e também do Gilmar da Silva, né? É isso, Gilmar? Isso. Então, muito bem. Quer deixar o seu olá para o pessoal aqui da redação? Tudo certo, Macedo, pessoal que acompanha o Correio do Lago. Aí é uma satisfação estar aqui com vocês e falar desse tema muito importante. O Léo foi presidente, né, do COGEN, é isso? Isso. Eu fui o presidente. Qual foi o mandato? Foi na gestão 23-24. 23-24, Isso, tá certíssimo. Isso Também aí, hoje acompanhado aí do Gilmar, o Léo Holtz, né, que é coordenador do feirão de impostos que vai estar acontecendo, que esse é o motivo de nós estarmos aqui, então, hoje falando com vocês. Em primeiro lugar, eu vou começar aí com o Léo, né, Léo? Vamos falar sobre esse evento que acontece no sábado, é isso? Olá, Macedo, olá, acompanhantes do Correio do Lago. Amanhã é o fechamento do nosso feirão do imposto. O feirão do imposto que iniciou dia 1º de maio e agora, dia 31, a gente tem o fechamento. A gente, ao longo do mês, fez diversas publicações, palestras, podcast, visita nas rádios. Agora a gente está aqui no Correio do Lago falando sobre ele. Teve a palestra com a advogada tributarista Vanessa, ali na Associação Comercial, terça-feira. E amanhã é o nosso fechamento, amanhã é o dia D. Vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Esse tema, ele é meio... talvez até um pouco difícil de entendê-lo, né? Mais siglas e menos impostos. O tema menos siglas, mais impostos vem devido ao quanto hoje a gente tem 5 siglas de impostos a nível federal, estadual e municipal, e na reforma tributária que está acontecendo esse ano vai ter uma redução da quantidade de impostos, mas o valor do imposto total final vai ser o mesmo ainda. Então, a carga tributária nossa, a forma que é cobrado o imposto é muito complexo. Vai ser simplificado, mas se mantém o mesmo tributo, a mesma quantidade, o mesmo valor de imposto. Como que a população pode se envolver nisso? De que forma a população poderia se envolver nesse processo? Então, no processo, principalmente a gente do COGEN faz esse trabalho de conscientização da população, levando essas informações, mas o trabalho principal da população é tentar entender o quanto de imposto que é pago, como que é cobrado o imposto, e para, no final das contas, tomar uma decisão no voto, né? O nosso objetivo, às vezes, é conscientizar a população através do vereador que representa essa população, tá levando aos deputados ou ao governo solicitar uma diminuição ou uma simplificação do imposto. Na sua opinião, houve algum avanço já nesse sentido? Alguma coisa que você possa relatar? Sim, no processo nosso ali do Feirão do Imposto, que o Feirão do Imposto a nível nacional ele iniciou em 2002 em Joinville, Santa Catarina. Em 2012, a CONAGE, que é a Confederação dos Jovens Empreendedores do Brasil, abraçou a causa e levou a nível nacional. Um pequeno avanço que a gente teve em 2012 foi levar a informação de quanto de imposto está sobre os produtos que a gente tem. Na nota fiscal hoje tem a informação. Isso é uma conquista da CONAGE. A reforma tributária, ela que está acontecendo agora, ela tem muitos avanços, principalmente simplificação na cobrança e eliminar a bitributação. Porque hoje, muitas vezes, tu paga o imposto, mas o próprio contador não sabe fazer o cálculo, porque é muito complexo. Hoje, se for comprar, por exemplo, uma barrinha de cereal, é um tipo de cálculo. Tu vai comprar chocolate, é outro tipo de cálculo. E se você vai vender chocolate com cereal junto, já é outro tributo. Então, é muito complexo. Um dos avanços da reforma tributária que está acontecendo é a simplificação, a isonomia de imposto para todos os produtos. E é aí que entra essa questão de tantas siglas, né? Que é uma quantidade grande de siglas de forma até exagerada mesmo, né? Exatamente. É PIS, COFINS, ICMS, ISS. Então, assim, então, para simplificar, hoje vão vir dois impostos. Vai se tornar IBS e CBS, que vai ser o estadual e o federal. Certo. Amanhã, sábado, né? No caso, amanhã,
vai acontecer então o feirão aí com a redução de taxas, isenção de... Como é que vai funcionar isso na prática? Então, amanhã a gente começa a comercialização de redução, de venda de produtos com redução do imposto. Não que o governo vai ser bonzinho com nós e vai isentar o imposto, e nem que o comerciante vai deixar de pagar o imposto. Ele vai absorver esses valores para poder comercializar junto com os munícipes o valor sem imposto, com a redução do imposto. Aí você está aí ajudando a coordenar o evento de amanhã, certo? Isso, eu e o Léo. Fala aí, e mais quem é que está envolvido aí nesse processo? Amanhã então é o dia D, né? O dia que, a nível de Brasil, nós paramos assim, se intensificamos essa conscientização, né, da carga tributária. Então, está todo o conselho aí envolvido. Amanhã, a partir das 9 horas, a gente vai estar na frente da prefeitura, né, naquela rua que foi aberta ali. Como o Léo comentou, comercializando alguns produtos com a redução de impostos, né? Nós tivemos em outros anos a redução 100%, mas é um peso muito grande que fica para os parceiros, né? Daqui a pouco eu vou citar os parceiros do Cogen aí, né, nesse projeto, mas é uma redução muito grande de 100%. Então, esse ano a gente reduziu parte dos impostos. E como o Léo falou, né, não é o governo que vai isentar, não é o parceiro, né, o apoiador do projeto que vai deixar de pagar esse imposto. Então, o parceiro ele vai absorver esse imposto para a gente ter um pouquinho mais dessa força na conscientização, né? Então, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, naquela rua em frente à prefeitura, a gente vai estar comercializando alguns produtos. Quais são esses produtos, né? Nós pegamos alguns produtos que têm uma carga tributária muito grande e o consumo também é muito grande, né? Que é o combustível e a bebida alcoólica, né? Então, nós teremos o apoio do Posto Tonim, do Posto do Lago e do Posto Ipiranga, na comercialização da gasolina, exclusivamente. E a parte da bebida, então nós teremos a vinícola de Turra, né, com vinhos e espumantes, e o Jeco, distribuidor de bebidas com a cerveja. Então esses são os produtos que a gente vai estar comercializando aí com a redução do imposto neste sábado pela manhã. Tem alguns itens que são limitados por pessoas, né, da bebida, e o combustível são vouchers de 10 litros por pessoa, né? Porém, a pessoa precisa levar o seu CPF e estar com o carro, né? Carro ou moto. Então, ela não pode ir a pé lá com o CPF pegar o voucher. Ela tem que estar na fila, tem que ir com o carro dela lá na fila com o CPF. O pagamento também ele é por Pix ou dinheiro, tá? Então, algumas características do feirão que a gente precisa impactar a pessoa, né? E claro, a gente vai estar ali na fila, vai estar ali no movimento, conversando com as pessoas e trocando uma ideia para esse objetivo do feirão, que é a conscientização das pessoas, o quanto a gente paga de tributos do nosso país, né? Léo, estava refletindo aqui que é a questão dos microempreendedores, né? Que tem sofrido muito com essas taxações. O que você acredita que melhoraria em termos folha de pagamento? O que melhoraria com relação aos microempreendedores com essas mudanças que vocês têm buscado? Hoje, proporcionalmente, quem paga mais imposto, além do microempreendedor, é a pessoa mais pobre no Brasil. Então, por exemplo, que é um produto que a gente compra, que todo mundo compra, por exemplo, macarrão. Um macarrão, uma pessoa que ganha 10 mil reais vai pagar o tributo que é devido ao macarrão. E a pessoa que ganha R$1.000 vai pagar o mesmo tributo. Então, proporcionalmente, essas pessoas que têm menos recursos são as que mais pagam impostos. Referente ao microempresário, a reforma tributária assim, vai simplificar e a questão do Simples não vai ser alterada, então o Simples vai ser mantido da mesma forma, mas o pequeno empreendedor ele não tem essa força de fazer lobby junto ao Congresso, ele sempre depende da boa vontade do Congresso, então a gente sempre está à mercê deles. Gilmar, vamos falar sobre... nós falamos sobre empreendedores, né? Vamos falar sobre os apoiadores aí, quem é que está apoiando aqui na cidade esse importante projeto. Isso, Macedo, nós temos os nossos braços direitos aí, né, do Conselho Jovem para os nossos projetos que a gente desenvolve, e no Feirão do Imposto nós temos aí alguns apoios aí, né, que eu citei, então o Posto Lago, o Posto Tonim e o Posto Ipiranga, na parte do combustível. Na parte das bebidas alcoólicas, nós temos a Vinícola de Turra e o Jeco, distribuidora de bebidas. E também nós temos outros apoiadores, o Kaká, né, na parte de comunicação, né, que nós temos a arte do Feirão do Imposto passando no telão da praça.
E também as cooperativas de crédito, né? A Sicredi e a Cressol são um dos grandes apoiadores dos nossos eventos e do Feirão do Imposto não é diferente, né? Mas eu só gostaria de colocar uma observação, a questão de amanhã, né? Que é o nosso dia D. A questão da retirada desses produtos, Desses itens, assim, né? desses itens, né? Uhum. Então, o vinho e a espumante vai ter para retirar ali no local. Nós teremos ali para entregar para a pessoa. A cerveja lá no Jeco, ele pode retirar no sábado e no domingo, né? Então, ele vem e faz a compra ali com nós. Então, as pessoas vão fazer a compra ali e pode retirar, então, a cerveja no sábado e no domingo. E o combustível tem que ser retirado no sábado. Então, ele vai ali na praça, retira o voucher, faz a compra e vai no posto abastecer, o posto de escolha dele. Só a gente precisa frisar isso porque ele não pode chegar no posto no domingo e querer abastecer com o voucher, né? Então, ele tem que ir no sábado mesmo fazer o abastecimento do veículo dele lá no posto parceiro. O feirão vai acontecer durante o dia todo ou qual que é o horário de encerramento para o evento? Ele vai das 9 ao meio-dia, né? Um exemplo dos outros anos, o combustível ele vai rápido, né? Mas a gente vai estar ali até meio-dia comercializando o vinho, o espumante e a cerveja. Então, das 9 ao meio-dia, o pessoal do Cogen vai estar ali na praça. Muito bem, pessoal. Nós estivemos, então, aqui conversando com o Léo Holtz e com o Gilmar da Silva, né? Falando sobre o evento que acontece amanhã, que é o Feirão do Imposto Nacional, uma iniciativa nacional do CONAGE, e que vai trazer uma novidade aí, trazendo novidade aí para Santa Helena, com essa, zerando praticamente a tributação amanhã, né? Já deixo o convite especial aí para o pessoal, né, Gilmar, que já aproveita e já convida a população toda aí para que eles compareçam, né? Que o combustível, como você falou, Rapidão. O combustível é rápido, mas você deve, experiência dos outros anos aí, né? O pessoal faz fila, então esse é o objetivo, né? Não dá para ficar dormindo em casa, não. Tem que vir buscar esse combustível. Deixa o fiozinho em casa e vamos com nós lá na praça, então, a partir das 9 horas da manhã, né? Então, você pode se organizar já com o CPF, com o dinheiro, com o Pix, né? Para fazer a aquisição, tanto do combustível quanto da bebida, né? Então, são itens aí que a gente vai ter a redução de imposto, né? E também, né? Passe lá, vamos trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho sobre imposto, né? No sábado de manhã, né? E provavelmente vai estar frio, né? Mas eu acho que não há momento certo para a gente discutir sobre imposto. Acho que todo dia, toda hora é o momento, né? É um tema muito importante. Nós tivemos a palestra com a Vanessa e a gente saiu de lá assustado, né? Mas tá aí, né? Então, alguns impostos ano que vem já vai ser implantados, e então a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa entender sobre esse assunto para que a nossa vida seja um pouco mais simplificada, né? Ou se a gente não pague menos imposto, mas a gente saiba o que está pagando, né? Para poder cobrar as autoridades aí esse investimento, esse retorno desse imposto, né? Vamos falar com o Léo ainda no último assunto aí, falando sobre o evento que teve dia 27 com a Vanessa, né? Foi isso? Como é que foi esse evento? Foi assustador, assim, realmente? E o que se espera aí para os próximos? Então, a Vanessa trouxe as informações a respeito da reforma tributária que está acontecendo, da simplificação, mas o processo de implementação da reforma tributária vai ser um processo lento. Ele se inicia a partir do ano que vem, 2026. A gente acreditava inicialmente que ia ser até 2033, mas ela trouxe uma notícia que vai findar a implementação total em 2078. Então, é um processo moroso e longo ainda, né? Mas que vai impactar inicialmente a questão da simplificação e da transparência da carga tributária. A partir do momento que talvez a população tome consciência de quanto de imposto que é pago realmente, porque isso vai ser informado diretamente para o consumidor final, talvez a população tome ciência, tome força e comece a lutar por uma diminuição da carga tributária. E a gente fala que o tributo é só um dos problemas que a gente tem. A coberta de impostos é pequena, então a gente fala assim, vamos reduzir imposto. Porém, se tirar de um lugar, vai faltar coberta para outro lugar. Então, o que a gente tem que fazer é simplificar o Estado, fazer uma reforma política e uma reforma administrativa, para talvez depois a gente pensar em diminuir imposto no Brasil. Mas, com certeza, o evento, o feirão, já é um trabalho muito bom realizado para conscientizar as pessoas e para buscar essas mudanças, né, Léo?
Exatamente. O freão do imposto, eu acredito que, assim, até a parte da reforma tributária tem um pouquinho do papel da CONAGE nele, porque é um trabalho que se iniciou em 2012, como eu já disse. Então, são 15, 13 anos de trabalho em cima disso, e talvez eu sou uma pessoa que comecei a refletir sobre isso depois que eu entrei no Congem e depois que a gente começou a desenvolver o freão do imposto. E eu acho que a população toma um pouco de conhecimento e a gente consegue avançar um país se a gente fazer os debates necessários para o país se desenvolver. E quem sabe a gente consiga reduzir, né, os 100 e poucos dias que uma pessoa precisa trabalhar só para pagar impostos. Exatamente. Isso é um ponto também, Macedo. O feirão do imposto acontece em maio, no final de maio, porque é o tempo que o contribuinte leva para pagar imposto. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 25, a dia 30 de maio, seria o que ele trabalharia só para pagar o imposto. A partir de agora, ele começa a trabalhar para si mesmo. O outro dado também que é importante a gente falar sobre o imposto no Brasil é o país que existe maior complexidade no cálculo tributário. Então, no Brasil se leva 1.500 horas por ano o contador para fazer o cálculo tributário. Então, com essa reforma, talvez a gente consiga reduzir essa demanda de serviço. Isso, com essas 1.500 horas, causa uma insegurança jurídica muito grande e investimento externo para o pessoal evita de vir para o Brasil porque é muito complicado empreender aqui. Muito bem, Léo. Queria aproveitar já fazer o convite à população de Santa Helena para comparecer amanhã. Então, gratidão, Macedo, gratidão, Correio do Lago, a oportunidade de estar aqui. E amanhã é o nosso dia D. Amanhã é o dia da gente comprar combustível sem imposto, comprar cerveja e vinho com redução de impostos. E a gente conta com a população aqui conosco. Como é que foi o ano passado? Foi a fila? Foi rapidinho? Como é que foi? Acontece fila, só que é rapidinho também. A fila dura ali questão de 40, 50 minutos e o pessoal já está disponível para ir comprar. Então, ressaltando que a compra do combustível tem que ser no dia. Na hora da aquisição do voucher, ele já tem que definir qual posto ele quer adquirir. Seria uma quantidade limitada por CPF, é isso? Não adianta a pessoa tentar fazer 2 vezes a fila aí que não vai funcionar. O objetivo do projeto é esse, impactar o máximo de pessoas possível. Como esse imposto vai ser absorvido pelo comerciante, se a gente abrir a possibilidade de todo mundo encher o tanque, o comerciante vai quebrar ali. Então, a gente já quer conscientizar a população para que a gente consiga reduzir o imposto. São 10 litros por consumidor para a gente conseguir atingir o máximo possível de pessoas. Além do pessoal da equipe de vocês que vai estar disponível lá atendendo, vocês vão ter material de informativo, alguma coisa para distribuir? Não, esse ano a gente optou em não fazer, vai ser só a nossa presença e a nossa fala. Certo. Muito bem, nós estivemos aí então com o Léo e com o Gilmar, tratando de um tema polêmico e que amanhã o pessoal é convidado para comparecer e quem quiser aproveitar para ter combustível tem que acordar cedo e comparecer. Certo, pessoal? Fiquem aí atentos às notícias, nós voltamos assim que tivermos mais informações.